No mundo da eletrônica, a transmissão eficiente de dados é essencial. É aqui que entram os multiplexadores, ou MUX, e os demultiplexadores, ou DMUX. Pense em um MUX como um desvio de trem. Ele pega várias entradas de dados e as canaliza para uma única linha de saída. Esse processo é análogo à fusão de trens de diferentes trilhos em um único trilho. Por outro lado, um DMUX atua como a estação receptora, direcionando os dados combinados da linha única de volta para suas saídas designadas. Imagine o DMUX separando os trens no destino, enviando-os em suas respectivas rotas. Essencialmente, ele inverte a ação de um MUX. Tanto o MUX quanto o DMUX consistem em vários componentes-chave. Isso inclui entradas e saídas de dados, linhas de seleção e circuito de controle. As linhas de seleção, controladas por sinais binários, ditam qual entrada é roteada para a saída em um MUX ou qual saída recebe os dados em um DMUX. Esses dispositivos são fundamentais em várias aplicações, simplificando sistemas complexos ao reduzir o número de canais físicos necessários para a transmissão de dados. Sua importância na eletrônica moderna é inegável, pois eles otimizam o fluxo de dados e aumentam a eficiência geral do sistema. O conceito de multiplexação, embora aparentemente moderno, tem raízes em meados do século XIX. Os primeiros sistemas de telégrafo, encarregados de transmitir mensagens por vastas distâncias, enfrentaram limitações devido ao alto custo da instalação de fios individuais. Isso levou ao desenvolvimento de formas primitivas de multiplexação. Um exemplo notável é a invenção do telégrafo quádruplo por Thomas Edison, em 1874. Essa tecnologia inovadora permitiu a transmissão simultânea de 4 mensagens por um único fio, dobrando a capacidade dos sistemas existentes. O trabalho de Edison abriu caminho para novos avanços no campo. Com o progresso da tecnologia, também aumentou a necessidade de técnicas de multiplexação mais sofisticadas. O advento da telefonia e da comunicação por rádio alimentou ainda mais essa demanda. Pesquisadores e engenheiros buscavam continuamente maneiras de transmitir mais informações com largura de banda limitada. O desenvolvimento da eletrônica no século XX levou à transição de sistemas mecânicos volumosos para circuitos eletrônicos mais compactos e eficientes. As técnicas de multiplexação encontraram uma nova vida na forma de chaves eletrônicas e portas lógicas, abrindo caminho para os circuitos integrados que usamos hoje. Multiplexadores e demultiplexadores desempenham um papel fundamental nos sistemas de comunicação modernos, permitindo a transmissão eficiente de grandes quantidades de dados. As telecomunicações dependem fortemente desses dispositivos para combinar vários sinais para transmissão em longas distâncias. Imagine uma rede telefônica transportando centenas de conversas simultaneamente por um único cabo de fibra óptica. Isso é possível graças ao MUX e ao DMUX. Na eletrônica, os circuitos MUX e DMUX são cruciais em várias aplicações, desde sistemas de memória até displays digitais. Eles permitem o controle e o roteamento de sinais de dados em dispositivos eletrônicos complexos, garantindo uma operação suave e eficiente. Sem esses dispositivos, nossos sistemas eletrônicos seriam significativamente maiores, mais complexos e menos eficientes. Os benefícios do MUX e do DMUX se estendem além das telecomunicações e da eletrônica. Eles são essenciais em áreas como aeroespacial, automotiva e automação industrial, onde o tratamento eficiente de dados é crítico. Esses dispositivos contribuem para o desenvolvimento de sistemas menores, mais rápidos e mais confiáveis em vários setores. A necessidade de multiplexação surgiu do desejo de maximizar a utilização de recursos caros e limitados. As primeiras implementações eram frequentemente de natureza mecânica, baseando-se em comutadores rotativos ou palhetas vibrantes para combinar e separar sinais.
Esses primeiros sistemas, embora funcionais, eram volumosos e propensos a erros. Com a evolução da eletrônica, as válvulas substituíram as chaves mecânicas, oferecendo uma operação mais rápida e confiável. No entanto, as válvulas ainda eram relativamente grandes e consumiam muita energia. A invenção do transistor em 1947 marcou um ponto de virada na eletrônica, abrindo caminho para a miniaturização e a melhoria da eficiência. O desenvolvimento de circuitos integrados, ou CIs, na década de 1960, revolucionou a eletrônica. Esses CIs podiam conter milhares de transistores em um único chip, permitindo a criação de circuitos complexos, com níveis sem precedentes de miniaturização e confiabilidade. Os circuitos MUX e DMUX, antes volumosos e complexos, agora podiam ser implementados em chips minúsculos, expandindo ainda mais suas aplicações. Seção 5. MUX-DMUX em ação. Um vislumbre das diversas aplicações. Além de seu papel central nas telecomunicações, os circuitos MUX-DMUX encontram aplicação em uma ampla gama de indústrias e tecnologias. No campo da telefonia, eles permitem que várias conversas compartilhem uma única linha, maximizando a capacidade da rede e reduzindo os custos de infraestrutura. Da mesma forma, em redes de computadores, o MUX-DMUX facilita a transmissão de dados entre vários dispositivos por meio de cabos de rede compartilhados. Em sistemas digitais, esses circuitos são frequentemente empregados em sistemas de memória, para selecionar locais de memória específicos para leitura ou gravação de dados. Eles também são cruciais para acionar monitores multissegmento, como os encontrados em relógios digitais e calculadoras, controlando quais segmentos são iluminados. Além disso, os circuitos eMUX-DMUX são essenciais em conversores analógico-digital e digital-analógico, permitindo a conversão de sinais entre os domínios analógico e digital. Sua versatilidade e ampla gama de aplicações os tornam componentes indispensáveis na eletrônica moderna. Seção 6. A sinergia de MUX e DMUX, uma dança de dados perfeita. Para apreciar plenamente a elegância da operação MUX-DMUX, é essencial entender como eles funcionam em conjunto. Imagine um cenário onde vários fluxos de dados precisam ser enviados por um único canal e depois distribuídos para seus respectivos destinos. O MUX atua como o orquestrador inicial, selecionando cuidadosamente cada linha de entrada em sequência e canalizando seus dados para a linha de saída compartilhada. Esse processo é semelhante à fusão de várias faixas de tráfego em uma única rodovia, com o MUX atuando como o controlador de tráfego. Na extremidade receptora, o DMUX assume o papel principal. Guiado por sinais de sincronização, ele demultiplexa o fluxo de dados combinado, direcionando cada segmento de dados para sua linha de saída designada. Isso é análogo à rodovia divergindo em várias faixas, com o DMUX garantindo que cada veículo chegue ao seu destino correto. Essa dança sincronizada entre MUX e DMUX garante a transmissão e recepção perfeitas dos dados, formando a espinha dorsal de inúmeros sistemas de comunicação e processamento de dados. Seção 7. Um mundo de técnicas de multiplexação, explorando a variedade. Embora os princípios fundamentais da multiplexação permaneçam consistentes, várias técnicas atendem a aplicações e características de sinal específicas. A multiplexação por divisão de frequência atribui diferentes bandas de frequência a sinais individuais, permitindo que eles compartilhem um meio comum sem interferência. Essa técnica é amplamente utilizada em transmissões de rádio e televisão. A multiplexação por divisão de tempo, por outro lado, aloca intervalos de tempo distintos para cada sinal, transmitindo-os em um modo round-robin. O TDM é prevalente em sistemas de telefonia e comunicação digital, onde os dados são transmitidos em pacotes discretos. A multiplexação por divisão de código emprega códigos exclusivos para espalhar cada sinal por uma largura de banda mais ampla.
Essa técnica permite que vários sinais ocupem a mesma banda de frequência simultaneamente, aumentando a capacidade e a resistência à interferência. O CDM é comumente usado em redes celulares e sistemas GPS. Os dispositivos MUX-DMUX são parte integrante de cada uma dessas técnicas de multiplexação, permitindo a seleção e o roteamento de sinais com base na frequência, tempo ou código. Seção 8. O impacto duradouro do MUX-DMUX, eficiência e custo-benefício. Em conclusão, a importância dos multiplexadores e demultiplexadores na tecnologia moderna é inegável. Sua capacidade de combinar e separar vários fluxos de dados por canais compartilhados revolucionou os sistemas de comunicação, permitindo a transmissão de grandes quantidades de informações com notável eficiência. Ao reduzir o número de canais físicos necessários para a transmissão de dados, os circuitos MUX-DMUX contribuem significativamente para a redução de custos em vários setores, seja minimizando a quantidade de cabeamento na infraestrutura de telecomunicações ou reduzindo o número de pinos em circuitos integrados. Esses dispositivos desempenham um papel crucial na otimização do uso de recursos. À medida que continuamos a expandir as fronteiras da tecnologia, exigindo aplicações cada vez mais rápidas e com uso intensivo de dados, o papel dos circuitos MUX-DMUX se tornará ainda mais crítico. Seu impacto duradouro na eficiência, custo-benefício e desempenho geral do sistema garante sua relevância contínua no cenário em constante evolução da eletrônica e dos sistemas de comunicação.